Olá, meus amigos, minhas amigas. Vamos começar mais uma devocional neste dia de hoje. E a nossa devocional hoje será no Salmo 1, Salmo de número 1, que nos diz: como é feliz o homem que não vai atrás da opinião de pessoas más, que não segue o exemplo de pecadores, nem participa de rodinhas dos que zombam de Deus. Pelo contrário, ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. De dia e de noite ele medita nessa lei e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Ele é como uma árvore plantada junto à margem de um rio. Nunca deixa de dar frutos na estação própria. E as suas folhas nunca murcham. Ele tem sucesso em todas as suas atividades, mas os homens maus vivem sem direção, sem segurança, como a palha que é levada pelo vento. Por isso, no dia do julgamento preparado por Deus, eles serão condenados. Os maus não terão lugar entre os que obedecem a Deus. O Senhor conhece e prova a vida dos que obedecem às suas leis, mas a vida dos maus acaba em desgraça e destruição. Amém? Esse texto ele nos fala que como é feliz o homem que segue ao Senhor, que não vai atrás de opiniões de pessoas ruins, pessoas que buscam fazer o bem. E aqui ele faz uma comparação entre uma pessoa má e uma pessoa boa. Ele diz que a pessoa boa que segue os princípios de Deus é como uma árvore plantada junto a um rio, que esta árvore ela dá o seu fruto no tempo próprio. Já os ímpios, eles são diferentes. O texto diz que eles são como a palha que o vento dispersa. E o final desses indivíduos, dessas pessoas ruins, o texto diz que são destruições e desgraças que vêm sobre ele. Mas aquele que obedece a Deus, o texto diz que terão sucesso em todas as suas atividades. Então que a gente possa aprender com esse texto e realmente ter no nosso coração o desejo de buscar a Deus cada vez mais e fazermos o que é correto. Amém? Neste momento eu convido você a estar orando comigo. Vamos orar pelas nossas vidas, vamos orar pela nossa saúde, pela vida daqueles que estão ao nosso redor, daquelas pessoas que nós amamos. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai Soberano, Senhor, nós somos gratos, estamos felizes, Senhor Deus, por sabermos que Tu és um Deus que tem cuidado de nós, cuidado da nossa família, cuidado, Senhor Deus, de todos aqueles que nós amamos, Senhor. Pai, neste momento nós Te pedimos pelo projeto CDI, continua, Senhor Deus, abençoando esse canal, Pai, de bênção, esse canal, Senhor Deus, de evangelização, que pessoas possam ser alcançadas pelo poder transformador do Teu Santo Evangelho, Senhor. Pai, nós também Te pedimos pelas nossas famílias, por aqueles que estão doentes, com algum tipo de enfermidade, que Tu possa, Senhor Deus, estar curando, restaurando, Senhor Deus, as suas saúdes, Senhor. Te pedimos também, Senhor Deus, que Tu possa, Senhor Deus, continuar nos protegendo, nos abençoando a cada dia, Pai. E que possamos, Senhor Deus, estar buscando fazer a Tua vontade, Senhor. Obrigado por tudo, fica conosco, em nome de Jesus, amém. Ok, estamos aqui em mais uma aula, nossa videoaula. E lembrando que nós estamos aí nesse módulo que fala sobre empreendedorismo, onde você tem a oportunidade de aprender algo sobre isso. E quem sabe, futuramente, ou então no momento mesmo, você colocar o seu próprio negócio, ok? Então seria muito bom você prestar atenção nessas aulas, ok? Bem, vamos lá. Semana 23, GPS, que é Guia para o Sucesso. E o nosso tema hoje é habilidades de gerenciamento. Então hoje nós iremos ver um pouco o que o que são essas habilidades de gerenciamento e aplicarmos nas nossas vidas, nas nossas atividades. Bem, primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês seria a questão da gestão. O que é gestão?
Talvez você tenha ouvido, falar sobre este termo e hoje nós teremos uma definição. Bem, o que é gestão? Gestão é uma área das ciências humanas que se dedica à administração de empresas e de outras instituições, visando fazer com que alcance os seus objetivos de forma efetiva, eficaz e eficiente. O conceito de gestão possui ligação direta com a administração dos recursos disponíveis na organização. Esses recursos podem ser tanto materiais, financeiros ou humanos, tecnológicos ou de informação, Então aqui nós temos o conceito de gestão. É uma área onde ela vai trabalhar de forma efetiva, de forma eficaz, de forma eficiente, dentro de um contexto administrativo, ou seja, você vai administrar alguma coisa. E como o texto aqui ele diz, pode ser material, financeiro ou humano. Também pode ser tecnológico ou de informações. Qual é o nosso objetivo neste dia? Qual é o nosso objetivo de aprendizagem? Identificar as 4 áreas de competências de gestão. Nós já temos a definição de gestão, aprendemos o que é gestão e agora nós iremos trabalhar ou identificar 4 áreas, que são organização, comunicação, resolução de problemas e liderança. E aprimorar essas habilidades de gerenciamento a fim de atingir as metas definidas para a efetivação do meu plano de negócio, ok? Então, se eu penso em pôr em prática, se eu penso em expandir o meu negócio ou começar mesmo o meu negócio, eu vou precisar saber, eu vou precisar estar por dentro destes conceitos aqui, ok? Quais são as habilidades que você possui? É necessário sabermos quais são as nossas habilidades para entendermos o nosso perfil. Isso aí nós já vimos em outras aulas. É bom entender que Deus nos deu capacidade para adquirirmos todas as nossas habilidades. É comum que tenhamos mais facilidade com umas e mais dificuldades com outras. Mas não há nada que nos impeça de aprimorá-las, ou seja, embora nós não tenhamos determinadas habilidades, podemos aprender e aprimorá-las no decorrer do tempo. Operar um negócio que funciona de forma harmoniosa e eficiente não acontece por acaso. É preciso capacidade de organização. Então, organização é primordial nas nossas tarefas. Se não houver organização, a coisa ela vai desandar. Quando a empresa não tem um líder forte, ela pode falir. E muitas empresas começaram bem, mas no meio da caminhada elas faliram, porque não tinham líder forte para que pudesse tocar a coisa em frente. Não importa se você leva todo o negócio ou gerencia um projeto, você deve dar um bom exemplo para os outros na organização. Para ser um bom líder, você deve ser capaz de planejar, organizar, gerenciar todos os recursos do negócio de forma eficiente. Esse último aspecto, ele envolve aprimorar ou desenvolver algumas habilidades. E essas habilidades, elas são específicas. Ao optar por fazer isso, você permitirá que seu negócio atinja as metas que você definiu e que você use suas habilidades dadas por Deus plenamente. Concentre-se em uma habilidade de cada vez. Então a gente não pode misturar as coisas. Precisamos fazer as coisas por etapa, ok? Bem, nós iremos falar agora um pouco sobre habilidades de organização. Quando você organizar o local de trabalho e os registros financeiros, você vai descobrir
que pode facilmente realizar todas as tarefas e permitirá concentrar-se em atingir os seus objetivos no seu negócio. Para desenvolver um bom sistema de organização, você deve estar determinado a cumprir os aspectos que são, preste atenção, manter bons arquivos, administrar as suas finanças, organizar suas transações comerciais, como compras, contas a pagar e etc. Administrar o seu tempo, que eu creio que esse aqui é o mais difícil, né? Administrar o tempo. E listar os seus projetos por prioridade. Nós também precisamos ter habilidades de comunicações, né? Precisamos saber nos comunicar com o nosso cliente através do nosso produto, através da questão verbal. Então, veja só, quando você se comunica, você está enviando e recebendo informações. Ao melhorar suas habilidades de comunicação, você vai aprender a ler os sinais verbais e não verbais que mostram a eficácia com que está se comunicando. Ao aprender a se comunicar de forma eficaz, você também vai aprender a fazer negócios com mais facilidade e de forma eficiente e com menos falhas de comunicação. As palavras são uma ferramenta poderosa. Então, escolha as suas palavras cuidadosamente para transmitir exatamente o que você quer comunicar. Interessante é que essa questão da habilidade de comunicação para o empreendedor é algo de extrema necessidade, porque você tem que perceber, primeiro, o perfil de clientes que você tem, e se realmente você está agradando os seus clientes. Geralmente as pessoas, quando elas começam, né, com um determinado negócio, perguntam, né, depois que o cliente ele foi servido, se eles gostaram, se poderia melhorar em alguma coisa. E essa comunicação ela é muito importante, porque a partir daí vem elogios e críticas também. E para quem está começando o negócio, né, a crítica ela é construtiva, ela ajuda. Porque você, a partir dessas informações, você vai aprimorar, né, o seu negócio, ok? Bem, mas para isso, utilize bem esses aspectos, que é a questão da comunicação escrita, comunicação eletrônica, que são os e-mails, sites, redes sociais e etc., comunicação falada, linguagem profissional, né? Tenha certeza de que você está dominando, né, aquela área, que você conhece realmente o produto que você trabalha. Tenha uma linguagem clara e objetiva. Articule expectativas, faça perguntas, tire dúvidas, esclareça aquilo que o cliente ele quer saber. Tenha uma escuta ativa, né? Essa escuta ativa preste atenção realmente naquilo que o cliente está falando. Busque um feedback, né? Ou seja, impressões e sugestões dos clientes. Isso vai te ajudar muito, ok? Habilidade de resolução de problemas. Problemas, eles chegam até nós e não precisamos procurar muitas vezes e é inevitável que eles não cheguem. E principalmente quando você tem um estabelecimento, quando você tem um negócio. Toda empresa ela tem dificuldades. Alguns problemas podem ser muito simples e resolvidos rapidamente, né? Facilmente. Outros problemas são complexos e exigem boa capacidade de resolução de problemas. Como administrador do seu próprio negócio, você deve resolver estes problemas. Sua primeira tarefa é entender o problema para que você possa aplicar as técnicas corretas para resolver o problema. Praticar as habilidades de resolução de problemas ajudará você a gerenciar qualquer problema que encontrar em seu negócio. Então, faça dessa forma. Primeiro, compreenda o problema, veja os fatos e causas, né, daquele problema. Faça perguntas de resolução de problema, como, com quem, o que, quando, onde, por que e como. Faça essas perguntas. Faça perguntas a você mesmo. O que posso fazer
né, para resolver esse problema? Quem pode me ajudar? Resolva o problema, peça ajuda se necessário. Há coisas que você não vai poder resolver, então busque ajuda de alguém, ok? Seja criativo, busque novas soluções para aqueles determinados problemas. Outra habilidade que nós precisamos ter é a liderança, né? Então, todo negócio, todo empreendedorismo, ele vai bem quando ele tem uma boa liderança. Nós iremos utilizar agora um exemplo, né, que a Bíblia nos mostra. Lá em Atos, capítulo 6, do versículo 1 ao 7, vai nos falar o seguinte: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão de discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e alegraram-se Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito da Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. O que é que esse texto nos mostra? Qual é o contexto? Ali na igreja primitiva, os irmãos estavam reunidos e ali na hora da refeição, né, a hora da ceia, as viúvas elas não estavam sendo assistidas. E esse problema ele foi levado aos líderes da igreja, que tinha a incumbência ali, a responsabilidade de pregar a palavra de Deus. E os líderes ali vão dizer o seguinte: olha, nós não podemos deixar de pregar a palavra e servirmos as viúvas. O que é que nós podemos fazer? Vamos designar pessoas e essas pessoas irão ficar com essa responsabilidade. E ali foi designado 7 pessoas para fazer esse trabalho. E o texto diz que eles ficaram contentes, né, por essa resolução, a resolução do problema que havia. Os apóstolos ali continuaram, né, pregando a palavra, e esses, né, eles foram instituídos servos específicos para fazer esse trabalho, que era assistir as viúvas. Então a gente percebe que houve um problema, mas esse problema ele foi resolvido através do consenso, através da sugestão da liderança. Então a gente percebe que é muito importante, né, esse contexto de termos um bom líder ou sermos um bom líder, ok? Conhecer as qualidades e habilidades de tomada de decisão de um bom líder irá ajudá-los a se tornar um bom líder. Então, através da observação, a gente vai aprender. E o que eu devo fazer para ser um bom líder? Orientar-se por suas metas, ter autodisciplina, ser responsável, perseverar, nunca desistir, assumir os riscos, liderar através do exemplo. Então a gente não pode simplesmente falar, mas a gente precisa ser o exemplo, ok? Habilidade de tomada de decisão. Mesmo que a decisão de assuntos frequentemente envolva conflitos, um bom líder sabe que adiar decisões, muitas vezes, torna o conflito ainda pior. Ou seja, se nós temos um problema e não tentamos resolver de forma imediata, com certeza adiar vai ser pior. Porque muitas vezes torna o conflito ainda pior. Portanto, um bom líder ele deve tomar decisões de forma rápida e bem pensada, e estar preparado para lidar com as consequências decorrentes das decisões que ele veio a tomar, ok? Então, reúna informações,
Liste várias alternativas, inclua a perspectiva do outro. Então você está ali para resolver determinados problemas. Faça uma leitura daquele contexto ali, faça a junção de informações, tenha algumas alternativas já para a resolução, inclua também a perspectiva do outro, escute, preste atenção, né, e tente encaixar a coisa de uma forma harmoniosa, né, na tentativa de resolver determinados problemas e onde você venha tomar uma decisão coerente, ok? Bem, eu espero que vocês tenham gostado, né, da aula, tenham aprendido um pouco mais. E lembrando que assim que você assistir, você dê o ok lá e confirme eu assisti, né, para que eu possa colocar a sua frequência virtual. Porque caso contrário, se você não me der o retorno, eu vou entender que você não assistiu o vídeo. Então, se você não me dá o retorno, você vai ficar sem a frequência, você vai receber a falta, ok? Então, estou aguardando aí o retorno de vocês. Que Deus nos abençoe. Amém? Fiquem com Deus.